Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre um tema que eu acho que é muito importante e que muitas pessoas que saem do Brasil ou do país de origem e decidem ir morar em outro país passam por isso, que é o medo de falar o idioma, já seja o alemão, no nosso caso, ou, não sei, inglês, espanhol, qualquer outro idioma. Normalmente, muitas pessoas, quando saem do país, têm esse medo. E eu passei por isso, eu conheço muitas pessoas que passaram por essa mesma situação. Eu tenho muitos anos até de experiência, porque eu dou aulas de espanhol e eu vejo que durante todos esses anos, eu dou aula há mais de 10 anos, e eu vejo esse medo em muitos dos meus alunos. E por isso eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre isso. Hoje vai ser um vídeo mais de conversa mesmo, até peguei o meu cafezinho, se você quiser pegar o seu. Podemos bater um papo e eu vou dar alguns conselhos que eu acho que podem te ajudar a perder um pouquinho este medo de falar um idioma que não é o seu. E antes de eu dar conselhos e falar o que eu fiz e funcionou para mim, eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho e analisasse um pouquinho por que nós temos medo. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque a partir do momento que você entende por que você tem medo, é mais fácil lutar contra esse medo. Se você não sabe o motivo, é um pouco difícil. Como você vai lutar contra alguma coisa que você não sabe por que é? E normalmente, se a gente para pensar, nós temos medo por quê? Porque temos medo a falar errado, nós temos medo a que, não sei, talvez a gente cometa um erro e alguém corrija, ou que pode ser até pior, que as pessoas riam da gente. Então, normalmente, quando nós somos crianças, se você para pensar, quando você era criança, você começou a falar, começou a andar. E imagina, se cada vez que você falasse uma coisa errada ou que você caísse tentando andar, você deixasse de tentar. Imagina, você provavelmente não teria aprendido a falar, nem a andar, nem a escrever, nem nada. Por quê? Porque errar faz parte. E temos que ter consciência disso, que errar faz parte. Todo mundo erra, é normal. E claro, quando você chegar no país onde você for morar, na Alemanha ou qualquer outro país, você não vai falar um idioma como nativo. Isso é normal. Temos que começar a entender que isso é normal. Eu passei, por exemplo, vários anos sofrendo com o alemão, porque eu queria falar como nativo e eu percebi há pouco tempo isso, que realmente é questão de tempo. Você não vai começar no início falando perfeitamente. Igual que quando você era criança e você começou a aprender a falar o idioma, você também não falava perfeitamente. E vamos e venhamos, ninguém consegue falar o idioma perfeitamente. Até mesmo nós, que temos nosso próprio idioma nativo, falamos errado. Ninguém fala 100% perfeito. Então é normal cometer erros. Então, meu primeiro conselho, que realmente não era nem um conselho que eu ia dar para vocês, é simplesmente que vocês entendam que isso faz parte do processo errar e que tá tudo bem, ninguém nasce sabendo e que além você está dando um passo que muitas das pessoas aqui não estão dispostas a fazer. Você está trocando de país, você está aprendendo um idioma novo, que para você isso vai valer muito, vai contar muito, e você está fazendo uma coisa que muitas pessoas aqui nem estão tentando fazer. Uma dica que eu acho que é muito importante, e eu até sempre dou para os meus alunos, é comece devagar e simplifique as frases. Muitas pessoas que estão aprendendo o idioma têm o costume, ou pelo menos tentam desde o início fazer as frases como você faria no seu idioma nativo. Então você tenta fazer frases muito compridas, usando verbos mais difíceis e tentando fazer tudo mais complicado. Realmente você não precisa de fazer uma frase muito complicada para explicar o que você quer. Baste com pensar na sua ideia e fazer frases mais curtas.
Dessa forma, você vai conseguir expressar o que você quer expressar e para a pessoa que está te ouvindo, para ela vai ser mais fácil também de entender o seu raciocínio, o processo. Porque normalmente quando a gente começa a falar um idioma que não é o nosso, faltam palavras. Você começa a fazer uma frase, no meio da frase você para, começa a pensar, talvez, não sei, como a melhor forma de falar uma palavra que você não conhece. E às vezes, até no meio da frase, você tenta explicar como é a palavra que você queria usar. E no final a frase vai ficando cada vez mais longa, mais longa, mais longa. Então se você usa essa estratégia de fazer frases mais curtas, é mais fácil de ter um raciocínio, de conseguir chegar até o final e de você não se estressar. Lembre-se, você não está falando o seu idioma nativo. E no início, isso é normal, você fazer as frases mais curtinhas. Depois que você vai adquirindo essa confiança com o idioma, você pode ir tentando aumentar a complexidade das suas frases com o tempo. Mas lembre-se, o mais importante é conseguir transmitir o que você quer dizer. Não importa como você está fazendo, se a sua frase demora muito, é muito longa ou algo mais curto. O importante é transmitir essa mensagem. O resto vai com o tempo, você vai melhorando com o tempo. O segundo conselho que eu dou para vocês é escute muito alemão e repita as frases mentalmente. Por exemplo, se você está na rua, não sei, no ônibus ou andando na rua, no supermercado, você escuta um nativo falando e tente entender, por exemplo, uma frase que esse nativo falou. Se essa frase, por exemplo, para você é desconhecida ou se você percebe que você ainda tem dificuldade, por exemplo, em pronunciar algumas palavras, vai repetindo essa frase na sua cabeça várias vezes. Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E em algum momento vai ficar mais fácil para você quando você, por exemplo, estiver numa situação e você puder usar uma frase similar. De tanto repetir na sua cabeça, essa frase vai sair mais rápido. Você não vai ter que pensar, por exemplo, na gramática. Por exemplo, no alemão nós temos vários casos, dativo, genitivo, acusativo. E, por exemplo, se você quer falar uma frase e você está pensando, ok, esse verbo, aí eu preciso desse verbo com acusativo, com dativo ou com genitivo. Se durante o momento que você está fazendo a frase, conversando com a pessoa, você ainda tem que pensar qual caso o verbo pede, você vai perder muito tempo e vai falando sempre muito devagar até conseguir lembrar todas as regras gramaticais. Se você já ouviu essa frase de outra pessoa e já repetiu várias vezes na sua cabeça, quando você precisar de falar essa frase ou usar essa frase ou algo similar, ou pelo menos um verbo dessa frase, você já vai lembrar, esse verbo era com esse caso. Então, sai mais rápido e você vai economizar alguns minutinhos aí, ou alguns segundos, não sei, tentando lembrar, por exemplo, como se conjuga um verbo ou como se usa um caso com um determinado verbo, por exemplo. O próximo conselho eu posso até juntar no anterior, que é converse sozinho. Isso pode soar um pouco estranho, mas converse sozinho, em casa, vai falando com você mesmo, faça conversas na sua cabeça e, se possível, até em voz alta, porque assim também você consegue perceber que palavras ou que verbos, por exemplo, você tem dificuldade em pronunciar. E assim você vai praticando a sua pronúncia. Em alguns idiomas, por exemplo, no alemão, há algumas palavras que se pronunciam muito similar e você precisa realmente entender essa pequena diferença e ao falar em voz alta você pode perceber, ok, eu consigo pronunciar essa palavra, estou pronunciando essa palavra corretamente ou não. Outra forma legal também seria gravar. Grave um áudio, por exemplo, você falando, e dessa forma depois você pode se escutar e ver, ok, eu consegui falar mais rápido, eu falei muito devagar, eu agarrei nas palavras, eu pensei muito, eu pronunciei corretamente. Muitas vezes eu, por exemplo, quando eu converso com
com amigos aqui da Alemanha, eu tento muitas vezes mandar mensagens de áudio pelo WhatsApp em vez de escrever. Eu escrevo muito também, mas com algumas pessoas que eu sei que eu posso mandar áudio, eu tento mandar muitas mensagens de áudio porque assim eu me obrigo a pronunciar, a praticar, a pensar, por exemplo, na estrutura das frases. E eu sei que essas pessoas não vão rir, não vão falar que tá errado. Então, é uma forma de praticar. Se você tem vergonha de mandar mensagem para as pessoas, se você não tem muitos conhecidos, grave para você mesmo e depois você pode escutar outra vez e assim, com o tempo, você pode até comparar e ver se você melhorou ou não. Por exemplo, se no início do mês você, não sei, gravou um áudio falando algumas palavras e no final do mês você, depois de treinar várias vezes, você grava de novo, você pode ver, ok, eu melhorei, eu piorei, alguma coisa que eu posso fazer melhor. Então, dessa forma, também você vai melhorando a sua pronúncia. O conselho número 4, é um conselho que realmente eu custei muito em começar a usar. Porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo na Alemanha de falar alemão. E o que eu fazia era simplesmente escutar. Eu escutava, não falava, ficava quietinha. E esse conselho, realmente, eu acho que se eu tivesse a capacidade de voltar ao passado, no primeiro dia, falar comigo, minha filha, me escute, faça isso. Isso vai mudar a sua vida, você vai aprender muito mais rápido, eu faria. Que é foque na comunicação e não na perfeição. Todo mundo comete erros. O mais importante na hora de você falar um idioma é falar. Não importa se está certo ou se está errado, fale. Quanto mais você falar, mais cômodo vai ficando, você vai se sentindo melhor falando o idioma. E com essa prática de falar, muitas frases vão vindo sem você ter que pensar. Então, vai ficando mais fácil. E perfeição, gente, de novo, não existe. Nem mesmo alemão fala alemão corretamente. Até mesmo muitos alemães falam errado. É normal. Então, fale e fale. Lembre-se também que na Alemanha é um país que tem muitos estrangeiros, tem muita gente aqui que não é nativo. Então, você não é o único, provavelmente não vai ser a pessoa na Alemanha que fale o pior alemão. Sempre haverá outra pessoa que fale pior. Então, não se sinta mal, é normal. Todo mundo que está começando fala mal. O importante é falar. Quanto mais você falar, mais fácil será no futuro para você. E mais rápido você vai aprender a se desenvolver na parte oral. Que eu imagino que realmente é o que você quer. Se você tá estudando alemão para vir para a Alemanha, para estudar na Alemanha, ou se você tá vendo esse vídeo porque, não sei, você quer aprender inglês e morar em outro país onde fala inglês, o mais importante realmente é você conseguir falar, porque como você vai se virar num país se você não consegue falar o idioma? Se você nem tenta falar o idioma por medo, tente, você não tem nada a perder, só a ganhar. E meu último conselho é o meu conselho favorito. Esse conselho eu tento aplicar sempre na minha vida, desde alguns anos pra cá até hoje. É um conselho um pouco difícil. Eu acho que muitas pessoas no início vão ter um pouco mais de resistência, mas acreditem, eu acho que é o melhor conselho de todos. E esse conselho é: saia da sua zona de conforto. Exponha-se a situações onde você tem medo. Isso serve para idioma como para qualquer outra coisa na sua vida. Exponha-se. Quando eu comecei a estudar medicina aqui na Alemanha, no início, eu tinha muito medo de falar com as pessoas. E na época da pandemia, eu fui trabalhar no hospital, né? A gente fazia testes da Covid e era um lugar onde vinha muitas pessoas, muitos trabalhadores e até pessoas de fora do hospital. E eu lembro que no início a gente tinha duas partes. Tinha a parte das pessoas que faziam os testes e tinha a parte da pessoa que ficava lá na frente do computador conversando com as pessoas. Realmente o trabalho no computador era um trabalho super tranquilo. Você ficava sentado, você podia fazer
várias coisas que você quisesse. Você só tinha que conversar com as pessoas, perguntar os dados da pessoa, telefone, e-mail, esse tipo de coisa. A outra tarefa era a tarefa mais complicada, que você estava ali fazendo o teste, arriscando realmente a pegar a Covid. E eu lembro que na época eu tinha tanto, mas tanto medo de falar com as pessoas. E não era nem de falar com as pessoas, mas eu tinha medo de estar sentada lá no computador, pedir, por exemplo, para as pessoas me falarem o endereço e eu não entender o endereço. Então eu não conseguir escrever o endereço da pessoa corretamente porque eu não estava entendendo o que a pessoa estava falando. E eu tinha vergonha de perguntar toda hora aqui, por favor, você pode soletrar porque eu não entendi? Então eu passei meses fazendo o trabalho mais difícil, falando para todo mundo, não, você pode ir, me deixa aqui, eu faço horas em pé trabalhando sem descanso, não tem problema, porque eu não queria estar sentada lá na frente conversando com as pessoas. Até um dia que eu comecei realmente a aplicar esse conselho, que é sair da minha zona de conforto, e eu me obriguei a sentar lá na frente no computador. E eu percebi que não era realmente o fim do mundo, gente. Na maior parte dos casos eu conseguia entender mais ou menos o que eu não podia entender, eu conseguia entender, eu perguntava e tava tudo bem, ninguém me olhava estranho, ninguém ria da minha cara, ninguém falava, nossa, você é burra. Eu percebi que tava tudo bem. E depois disso o trabalho foi muito mais leve, eu não ia pro trabalho com medo de pensar, ai meu Deus, se eu tiver que sentar lá na frente no computador. Então, para mim, foi muito mais tranquilo depois que eu dei esse passo. Outro exemplo, eu não sei se fica um pouco chato, se ficar um pouco chato de eu falar demais na minha vida, vocês se inscrevam nos comentários, eu paro, tá, gente? Outro exemplo foi, por exemplo... Ótima essa, né? Foi, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar num consultório. Eu trabalhei no consultório aqui, eu fiz um estágio lá e depois eu consegui uma vaga de trabalho. E o trabalho consistia em ajudar a médica, eu tirava sangue, escrevia eletrocardiogramas, vacinava, esse tipo de coisa. Mas também eu ficava na frente atendendo o telefone, atendendo as pessoas quando elas chegavam no consultório. Em geral, eu estava mais tranquila porque a maioria dos pacientes falavam português ou falavam espanhol. São dois idiomas que eu domino, eu estava feliz com isso. O problema foi quando as pessoas começaram a ligar, os alemães, e para mim o pior ainda, pessoas mais velhas, que eu tenho muita dificuldade de entender. E eu tinha um medo enorme de atender o telefone. Nos primeiros dias eu ficava, que eu ainda estava fazendo estágio, eu tinha um medo enorme de atender o telefone. Eu fugia do telefone, mas elas começavam a me dar o telefone, porque às vezes as pessoas que ligavam falavam português e a outra secretária não sabia português. Então ela já me dava o telefone, tipo, atende. E eu não sabia se a pessoa que estava do outro lado falava português, espanhol ou alemão. E pra mim isso também foi um medo muito grande. Eu vejo que isso é um medo que muitas pessoas aqui têm, que é falar ao telefone. Então esse conselho também pode ser aplicado aqui, que é saia da sua zona de conforto. Você tem medo de falar em telefone alemão? Pega o telefone e liga para alguém. Quando eu tinha que ligar, por exemplo, para seguros, eu lembro que eu tive um problema. A primeira vez que eu cheguei na Alemanha, a minha mala sumiu. Eles não trouxeram a minha mala e eu precisei de buscar a minha mala. Tinha que ligar pro telefone. Eu não sabia falar. Eu não conseguia entender a pessoa. E eu tinha que buscar na minha mala. Não tinha outra opção. Eu precisei de ligar e falar com a pessoa. Então, arrisque-se. Você tem medo? Pega, liga pra alguém. Não sei. Liga pra pedir informação mesmo que você não queira. Sei lá. Olhe uma escola de idiomas, liga, fala aqui, eu tô interessada no curso tal, quanto custa? Que dias são as aulas? Somente para perguntar, para poder praticar. Você tem medo de falar com as pessoas? Vai no supermercado, pergunta alguma coisa, vai numa loja. Mesmo se você não for comprar, vá e pergunte e pratique, mesmo com medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Com o tempo, isso vai ficar mais tranquilo. Você vai perder o medo e vai ver que isso vai ser muito mais fácil. E com o tempo, você já vai estar falando o idioma sem sofrer muito.
Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais... um pouco diferente, né? Não foi muito sobre estudar na Alemanha e, não sei, com muitas informações. Era mais mesmo uma conversa que eu queria ter com vocês, porque eu acho que realmente esse tema é muito importante. E realmente é uma pena se vocês conseguem, por exemplo, uma vaga para estudar medicina aqui na Alemanha ou qualquer outro país, se você estiver vendo esse vídeo por outro idioma. É realmente uma pena você ter medo e não poder aproveitar essa experiência, que foi no meu caso. Eu tive medo e eu sofri bastante nos primeiros anos, e por isso eu estou fazendo esse vídeo, para que vocês não passem pela mesma situação e possam aproveitar a faculdade ou a vida de vocês fora do país de vocês, fora do Brasil, ou não sei de onde vocês estão me assistindo. Bom, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhe também com amigos, familiares, pessoas que estão aprendendo outros idiomas e têm medo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva já no canal. Para você é de graça, mas para mim significa muito. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!